Voltamos aos Estados Unidos para trazer mais repercussões a respeito da guerra no Oriente Médio. A missão permanente do Irã junto às Nações Unidas solicitou uma reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU para discutir os ataques israelenses contra instalações nucleares e oficiais militares iranianos. Eliseu Caetano está de volta e tem os detalhes para a gente. Eliseu, por favor, suas informações. Oi, Soraya, muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos, neste momento na costa leste do país, 7 horas da manhã com 36 minutos. Temperatura neste momento aqui no sul da Flórida, na manhã desta sexta-feira, 25 graus Celsius. E seguimos acompanhando, monitorando de perto todas as repercussões, tanto internas aqui nos Estados Unidos, quanto em outros países do mundo, dos ataques israelenses que aconteceram nesta última noite ao Irã. E de Nova York veio a confirmação ainda há pouco de que o governo iraniano solicitou à Organização das Nações Unidas uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da organização. O pedido foi feito por meio de uma carta enviada pela missão permanente do Irã à ONU, no qual classificou o Irã classificou os ataques como uma declaração de guerra e ainda na carta o Irã exige que o Conselho tome medidas imediatas e também decisivas, viu? A carta afirma ainda que os bombardeios atingiram instalações nucleares, incluindo Natanz, além de matarem altos oficiais militares e cientistas. O governo iraniano também nesta carta exige uma resposta do órgão por considerá-los atos criminosos e provocativos, violadores da Carta das Nações Unidas. Agora, Soraya, Nonato, é claro que há também toda uma interpretação e um contexto sobre esta carta, sobre esse pedido do Irã para uma reunião de emergência lá no Conselho de Segurança, porque o Irã alega que os ataques foram realizados com o apoio dos Estados Unidos e que representa, portanto, uma violação grave da soberania iraniana. No documento, o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, descreveu os ataques como uma declaração de guerra e ainda apelou para que o Conselho condenasse e respondesse imediatamente. A carta ainda pede uma ação decisiva para responsabilizar Israel pela agressão. E a gente vai seguir daqui, Soraya, Nonato, acompanhando, porque o dia só está começando por aqui e, obviamente, outras autoridades devem falar a respeito. A gente está aguardando lá em Washington uma coletiva com o secretário de Estado, Marco Rubio, e ele pode vir a falar sobre esse caso também a qualquer momento. Vale lembrar que durante a noite ele chegou a utilizar uma das redes sociais da Secretaria de Departamento de Estado para trazer informações sobre o ataque enquanto ele ainda acontecia, e a expectativa é de que nessa manhã o governo americano fale com a imprensa lá na Casa Branca, e a gente vai acompanhar isso. E também, obviamente, caso a ONU confirme essa reunião de emergência lá no Conselho de Segurança em Nova York, a gente também vai atualizar isso aqui, não apenas ao longo do Jornal da Manhã, mas ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal da Manhã. Perfeito, Eliseu. Obrigada pelas suas informações. Seguimos nesse assunto e vamos conversar agora com um especialista em relações internacionais, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, que gentilmente atende aqui o Jornal da Manhã. Professor, bom dia, muito obrigado por nos atender, hein? Bom dia, Nonato, Soraya, bom dia a todos, prazer conversar com vocês. Professor, olhando daqui para frente, o Irã recorrendo à ONU, pedindo uma condenação desse ataque israelense, já respondeu de algum modo com alguns equipamentos interceptados pelo governo de Israel. Há uma escalada quando a gente olha daqui para frente, ou é possível que o Irã se contenha e não tente responder, à medida em que também tem danos, tem problemas na sua economia, tem aqueles grupos satélites que foram praticamente aniquilados por Israel, caso do Hamas e também do Hezbollah, sem força nesse momento. Qual é a expectativa que o senhor tem daqui para frente, professor? Nonato, o Irã tem que responder, né? O Khamenei, o Ayatollah, jurou uma resposta. E por que tem que responder? Porque o que Israel fez para o Khamenei, para o regime dele, para a teocracia iraniana, é um golpe pesadíssimo. Israel está liquidando com líderes da Guarda Revolucionária Iraniana, que é quem mantém o regime no poder, porque inclusive comanda as Forças Armadas, está atacando o programa nuclear do Irã, que é algo que o Trump pediu para não ser feito, que o Putin da Rússia pediu para não ser feito.
O Netanyahu está fazendo isso por conta própria. Segundo o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, os Estados Unidos não tiveram colaboração nesse ataque, conforme o Eliseu acabou de falar. Agora, a questão é, o Irã terá capacidade para responder? Porque esse ataque de drones que o Irã fez com 100 drones, primeiro levaria 2 horas para esses drones chegar em território israelense, como aconteceu em um dos ataques no ano passado. No ano passado, o Irã atacou 2 vezes o território de Israel e Israel revidou uma vez, destruindo a defesa antiaérea do Irã. E segundo, porque Israel interceptou esses drones antes mesmo deles chegarem em território israelense. Então, a questão agora é que nós precisamos dos informes de inteligência para saber quantos dos 3.000 mísseis do Irã ainda estão utilizáveis, quantos não foram totalmente destruídos por Israel, porque esse ataque de Israel foi planejado e, inclusive, Israel planejou liquidar um possível contra-ataque do Irã, Nonato. Agora, professor, muito bom dia para o senhor também. Agora há pouco, o Eliseu trouxe algumas repercussões de toda a comunidade internacional e há pouco a gente mostrou também a Rússia se posicionando e criticando o ataque israelense ao Irã. Queria uma avaliação sua, como entender, essa condenação da Rússia? A Rússia é uma aliada do Irã faz muito tempo. A Rússia recebe os drones Shahed, que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. A Rússia, juntamente com o Irã, eram financiadores do governo do Bashar al-Assad na Síria. A Rússia recebeu o Hamas no seu território, então um grupo financiado pelo Irã. Então a Rússia tem interesse em que o Irã se fortaleça e seja uma ponta de lança da própria Rússia no Oriente Médio. Inclusive porque, enquanto os Estados Unidos apoiam Israel, a Rússia aproveita para apoiar o Irã e desestabilizar a região. E não é só a Rússia que tem interesse ali. A China, em 2023, fez uma aproximação diplomática entre o Irã e a Arábia Saudita, que não tinham relações diplomáticas. Então, a China também tem interesse na região. Mas, claramente, a Rússia tem um lado nessa história e, claramente, esse lado é ao lado do Irã, Soraya. Professor, só aproveitando o gancho dessa sua fala, há um risco de uma guerra regional e daí novos atores como Rússia, China, Estados Unidos? Bom, já é uma guerra regional. Há o risco de que esta guerra regional se junte a outra guerra regional, que é entre Rússia e Ucrânia, e se transforme numa guerra muito maior, e aí com possibilidade de escalar para uma guerra mundial, Soraya. Aí a gente estaria relativamente perdido, né, professor? O professor, só um detalhe também, a gente tem mostrado aí algumas imagens das usinas possivelmente nucleares lá do Irã, mas vale destacar que elas não ficam absolutamente abertas, né, professor? A de Natanz, por exemplo, tem uma proteção muito forte até se chegar efetivamente ao local onde você tem enriquecimento de urânio ou não. A outra de Fordo, que tem uma montanha, ela fica meio que dentro dessa montanha, também são lugares difíceis de se chegar. E a gente ainda não tem, né, professor, um dado concreto do quanto essas usinas podem ter sido atingidas, o quanto a capacidade do Irã de enriquecer urânio pode ter sido afetado, né? É verdade. Os mísseis anti-bunker que Israel possui são o modelo GBU-28. Ele penetra 20 metros no solo antes de explodir. O GBU-72, que Israel adquiriu dos Estados Unidos, penetra 30 metros no solo. O GBU-72, que é o mais avançado, ele consegue penetrar 6 metros de concreto sólido, Nonato. Então, essas instalações nucleares do Irã são projetadas para ficarem muito abaixo desses 30 metros ou debaixo da montanha, como você falou. A questão toda é que Israel planejou isso durante muito tempo. Teve uso de robôs, de drones, de bombas em automóveis, de infiltração do Mossad. Claramente o Mossad sabia onde estariam seus alvos. Mais uma vez é demonstrado o quanto a inteligência militar israelense está infiltrada no Irã. Isso já tinha sido visto no assassinato do Nasrallah e também no assassinato do Ismail Haniyeh. Então, veja, toda a questão aqui com certeza, Israel terá meios de penetrar nessas instalações atômicas, se não for utilizando vários mísseis anti-bunker na sequência,
para preencher, para vencer a barreira do concreto e da distância, da profundidade, com certeza será com sabotadores entrando nessas instalações e explodindo tudo de dentro para fora, Nonato. Fabrício Naitz, que é a sua pergunta, Fabrício. Professor, bom dia, é um prazer falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Como é que a gente pode esperar que seja a reação dos países europeus que formam a maior parte da OTAN em números, né? Não necessariamente em contribuição financeira, isso quem é o responsável são os Estados Unidos, mas como que os países europeus devem acabar se movimentando nessa situação, principalmente depois de uma semana onde houve uma pressão muito grande contra o governo de Israel? Bom dia, Fabrício. Bom, primeiro, ninguém tem interesse que o Irã tenha armas atômicas. Nem a Europa, nem os países do Oriente Médio. A Arábia Saudita, por exemplo, para negociar o Acordo de Abraão para se aproximar de Israel, exigiu que os Estados Unidos apoiassem o seu programa nuclear civil. A Turquia também não tem interesse que o Irã tenha armas nucleares. A Turquia é um membro da OTAN. Então, a Europa, em geral, queria que o Irã negociasse o programa nuclear, aquele acordo nuclear que Obama tinha feito e que o Trump saiu unilateralmente no seu primeiro mandato. A Europa pressionou muito o governo Biden, o Biden tentou negociar com o Irã foi irredutível. O Irã diz que tem direito a ter o seu programa nuclear. O problema é que o programa nuclear do Irã não é para fins pacíficos. Para fins pacíficos, você enriquece urânio até 20%. O programa nuclear do Irã está enriquecendo urânio a 90%. A única utilidade de urânio enriquecido a 90% é fazer bombas nucleares. E, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, o Irã teria 8 ogivas já, quantidade de urânio para fazer 8 ogivas. Segundo Israel, essa quantidade pode chegar até 15, Fabrício. Professor Vitélio Brustolin, o professor citou aí o Mossad, é o serviço secreto de Israel que atua no exterior também. Muito obrigado, professor, pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. A gente vai continuar acompanhando. Um bom dia ao senhor. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.